aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio especial aqui do nosso podcast Vida na Vida. É um prazer imenso poder contar aí com a sua companhia. Nos próximos minutos a gente vai estar batendo um papo muito legal com um convidado muito especial, falando sobre confiança em Deus. Quem está aqui comigo hoje para esse bate-papo é um pastor muito querido, muito amigo, já conheço há bastante tempo, tenho um carinho imenso por ele, é o pastor Antônio Marcos, da Igreja de Nova Vida, lá em Itaipuaçu. Querido, que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom estar aqui com você, Bispo. A recíproca é verdadeira, né? Tenho muito carinho por ti, né? Mas queria passar ao nosso público, né, sobre um pouquinho sobre o pastor Antônio Marcos. Eu ia te perguntar né? mesmo isso, eu quero saber um pouquinho da sua história, um pouquinho da história da sua família, um pouquinho da sua história de conversão, e de como é Legal. que Deus foi dirigindo a sua vida e o seu caminho, para onde você está hoje, numa responsabilidade tão grande, né? Sendo uma bênção para a sua igreja local. Amém. Quanta coisa aconteceu de lá para cá. Me dá uma ideia geral de de onde você veio aí, como é que é a sua Rapaz, história? a minha vida foi muito... Eu tive uma infância bem rapidinho, né? Passando aí na minha infância, aprendendo sobre Jesus, ia para a igreja com a minha avó. E na adolescência eu saí, fiquei perdidão. Quando foi lá para os 20 anos, o Senhor pegou e me trouxe de volta. E comecei a crescer, me envolver. Falei, não quero voltar mais para esse mundão. E mergulhei de cabeça em Deus. E tudo isso aconteceu aonde? Onde você morava? Nilópolis. Nilópolis. Nilópolis e... Nascido lá? Nascido e criado em Nilópolis. Ah, é? Legal. Terra boa demais, né? Saí de Nilópolis depois do casamento. Assim, um pouco depois do casamento, né? Uhum. E conheci a Nova Vida antes de me casar. Né? Saí da igreja onde éramos eu e Nelly, já naquela paquera, naquele envolvimento. Ainda não estava namorando? Não. Tá. Foi assim na... E ela deu a direção, vamos conhecer a Nova Vida? Falei, vamos. Isso aí. Já tinha uma intenção envolvida, né? Começamos ali a frequentar, e nesse início de Nova Vida foi início de namoro com a Nelly. Isso, Nova Vida de Piedade. Piedade. Isso aí. Piedade, né? E ficamos ali um bom tempo, 5 anos e pouco lá em Piedade, ali casamos. Sim. E já temos 26 anos de casado e 28 anos de Nova Vida. Que beleza. Assim, somos pais do Natan. Natan casa agora, né? Natan vai casar com a idade que o Natan tá? 22. 22, vai casar aí no início do ano, se Deus quiser. Véspera de 23 ele já vai casar. Legal. Rayane, bênção demais. Rayane, 18. Verdade. São duas bênçãos do Senhor. São os filhos maravilhosos. Né? E eles têm envolvido. E o chamado lá para Itaipuaçu aconteceu quando estava na igreja de Maricá. Sim. Né? Quando você saiu de Piedade, você foi para Maricá. Fui para Maricá, fiquei um bom tempo, 17 anos. Você já tinha sido ordenado quando foi para Maricá? Não. Não. Eu fui diácono, né? E a ordenação veio bem depois. Lá mesmo. Lá mesmo. Né? E de lá veio né, assim, um direcionamento de algo que tinha no meu coração, confirmado no coração do pastor Silvio. Sim. E fomos aí avançando na fé, na coragem, na confiança em Deus. Vamos para Itaipuaçu. Legal. Né, ali com um grupinho bem pequeno, éramos 5, 6 pessoas. E, né, Como é que começou Itaipuaçu? Quem trouxe a ideia? Você foi lá alguma vez? Alguém te chamou? Não. A testificação foi no meu coração que a gente ia para Teresópolis. Ah, sim, é verdade. Eu lembro que você me falou isso. E começamos um trabalho, na verdade eu comecei, né, porque eu estava toda semana em Teresópolis ali trabalhando, né, então toda semana eu estava lá, então aproveitei, abri um pequeno grupo lá em Teresópolis e começamos a fluir, né, restaurar vidas. Um rapaz chegou lá assim bem destruído com drogas, bebidas, e ele se converteu a Cristo e decidiu largar tudo. Como a gente não tinha um trabalho assim fixo, sustentável, Sim. eu encaminhei ele para uma igreja próxima, e ele ia no grupo, ia na igreja, até que o grupo não pôde mais continuar, porque era na casa de uma pessoa que tinha somente um dia na semana então ficou muito pesado para ela. Sim. Eu entendi perfeitamente e não prosseguimos. Mas aí, conversando com o pastor Silvio, pastor Silvinho... Mas essa Júlio, pessoa ficou firme lá na igreja? Ficou. Bom. Depois eu
Manteve contato? Mantive contato, ela ficou firme e deu prosseguimento. Legal. E a família toda, né? Os filhos da senhora lá, todo mundo, né, começou a seguir Jesus. E nesse meio tempo, o pastor Silvio, que era meu pastor naquela ocasião, ele me perguntou o que eu achava de Cordeirinho. Cordeirinho é uma praia que tem em Maricá, Sim. né, mais afastada em direção a Ponta Negra. Eu falei que não tinha nada no meu coração em relação a Cordeirinho, mas que eu ia orar, né? Ia orar e peguei o carro, fui umas 3 vezes em Cordeirinho, ficava rodando de rua em rua. Parecia uma cidade fantasma. Quase ninguém na rua. Porque é muito veraneio, né? Então as casas tudo vazia, não tinha quase loja na época, tudo. Eu rodava, orava e assim, você não vê nada, você não. Aí A gente está falando de quantos anos atrás? de 8, 8 anos atrás. aproximadamente, né? Sim. 7 anos nós temos de Itaipuaçu, então. Mais ou menos nessa menos. Entendi. Então aí a gente começou a conversar nesse sentido, né? Sempre rolava esse assunto, conversando. E o pastor Silvio, o pastor Júnior e o pastor André tinham passado em Itaipuaçu, né? E vendo a quantidade de igrejas que tinha lá, e falou comigo: o que você acha de Itaipuaçu? Eu falei: eu não conheço, assim, né? Moro aqui esse tempo todo, mas não conheço Itaipuaçu. Na verdade, não tem pessoal de Maricá não participa de Itaipuaçu, e Itaipuaçu não participa de Maricá, né? Regional, porque Itaipuaçu é muito próximo de Niterói. E tem uma estrutura que consegue se sustentar bem, né? Porque não tem, eles passam para Niterói. Entendi. Então não tem muita ligação. Então não tinha essa ligação com Itaipuaçu. Aí ele falou, acho que foi o pastor Júnior, falou: mas tem muita igreja lá. Eu falei: pô, quanto mais igreja, melhor. Para mim, se tiver uma igreja em cada esquina, não tem problema nenhum. é possibilidade de ganhar, de povoar o reino. É isso aí. É melhor do que você ter outras coisas. É verdade. Então, eu fui dar uma volta na Itaipuaçu, e de repente apareceu, né, na minha mente uma pessoa que eu não via há muito tempo. Eu falei: eu já sei quem vai nos ajudar. E eu fui para casa. Na semana seguinte eu encontrei, assim, com esse camarada. Eu falei: quero falar contigo. Ah, foi assim, aleatoriamente, você encontrou Aleatório. e lembrou dele você já tinha pensado. Aleatório. E encontrei com ele e falei: cara, pensei em você semana passada, É. eu sei que você vai me ajudar e tal. Aí, conversando com ele, falou: eu tenho alguém que vai abrir uma porta para você. Eu falei: ele tem um salão de festas e tal. Quer o contato dele? Eu falei: não, deixa eu conversar com o pastor Silvio, porque daí eu volto a falar com você. Aí tudo bem. Numa nova ida a Itaipuaçu, a gente passando de carro naquela principal, quando eu avistei um salão, eu falei: é aquele ali. Sem saber onde era, Estava supondo. supondo. Quando a gente chegou no portão, que eu olhei, nós olhamos, né? Falei: uau, legal, bem bonitinho, tudo. E entramos, e ali aconteceu tudo, e veio a proposta, e vai fazer. Era desafiador, né? Porque a gente não tinha uma igreja, a gente tinha uma intenção, a gente tinha uma proposta no coração, e o grupo era muito pequeno, muito enxuto, e fomos ali, desbravando, porque era uma vez por semana, e fluiu, graças ao Senhor. Fazia no domingo, não? Não, terça-feira. Começava na terça. Terça-feira. Porque o salão também estava ocupado, às vezes, né, no próprio domingo. E eu pedia a ele um domingo por mês, mas nem sempre tinha, e quando não tinha, fazia um terreno ao lado, onde hoje é a igreja, né? Sim. Fazia um terreno ao lado, botava as barraquinhas, cadeiras, espalhava as cadeiras ali, né? Era um grupinho de 10, um grupinho de 15, e o número foi crescendo. Todo mundo de lá. Todo mundo de lá. Assim, Deus foi enviando pessoas. Muito legal. Foi nos ajudando e cresceu, né? Graças ao Senhor, nós tivemos aí uma trajetória bem, né, gratificante, dentro de desafios, né, impossibilidades, mas o Senhor nos honrou ali nessa nossa permanência em Itaipuaçu. O segredo, assim, que eu tenho isso muito forte no meu coração, além da confiança em Deus, é você perseverar.
você manter o foco, né? Você tem certeza no teu coração? Então, eu sempre tive isso comigo, né? Tá meio devagar, tá meio... Eu permaneço, É isso aí. entendeu? Se eu tenho certeza do que Deus colocou no meu coração, eu permaneço. Verdade. E nesse tempo que eu conheço você, e na história de Itaipuaçu, eu vi isso acontecer algumas vezes, né? Sim, Alguns momentos difíceis, alguns momentos de marcas muito fortes, mas você permaneceu e você ficou no mesmo lugar que Deus mandou você ficar. assim é o meu coração, né? Ele fica, às vezes, contrito e alguma coisa que venha abalar, mas Não é? não é para se mexer ainda, né? Não tem uma direção de Deus, não tem uma... né? Se Deus está direcionando, a gente vai. Se não está direcionando, a gente para. Eu acho isso maravilhoso. Eu acredito demais nisso, embora seja tão difícil, né? Sim, Você sempre quer fazer alguma coisa. sempre Eu quer. lembro muito bem, assim, uma coisa que Deus colocou no meu coração num determinado desafio ministerial foi aquela passagem de 2 Crônicas, quando o profeta vem no meio de uma situação de muito medo do povo, porque muitos exércitos se reuniram contra o rei Josafá, né, o rei de Israel. E vem, ele faz uma oração, eu amo aquela oração, porque ele fala 3 coisas, eu sempre chamo a atenção da igreja, né, que ele fala, são muitos os que vêm contra nós, ou seja, o problema é grande, nós não sabemos o que fazer, falando da nossa dependência, né? Porém, os nossos olhos estão em ti. No final da oração, ele fala isso, e vem Deus através de um profeta e fala, nessa guerra vocês não vão precisar fazer nada, vocês não vão precisar lutar. E é muito. Você, debaixo de uma ameaça tão grande, sabendo que você pode fazer alguma coisa, debaixo de um problema gigantesco, que você pode fazer alguma coisa, mesmo que seja pequena, insuficiente, mas você quer fazer. Sim. E aí Deus fala: não, não faz. Essa batalha é minha. Eu é que vou fazer. Eu acho que é um dos maiores desafios onde você mais revela a fé. Mas é lindo, porque no Novo Testamento você vai ver isso também. Se o Espírito não te dirige, você não vai. Se ele fala alguma coisa, você obedece. vai. Mas se ele não fala nada, você fica onde você está, né? Naquela mesma posição. Isso aí. Isso é um ensino fantástico, né? A gente está falando isso aqui hoje, talvez alguém esteja ouvindo, justamente precisando ouvir isso. Porque se Deus não falou nada, Mas eu ele está acho, falando alguma coisa. eu acho isso incrível. Eu não sairia da onde eu saí, da igreja que eu era anterior, se não fosse uma necessidade muito forte, né? Questão de pecado, de coisa muito forte que me fez Me afastar. me afastar. Aham. Se não fosse isso, eu estaria lá até hoje. Porque se Deus não tem uma direção nova para mim, entendeu? Certa vez, eu cheguei para o pastor Silvio e falei que estava desagradado. Logo no início que eu fui para lá, foi um choque, né? Uma realidade muito diferente. Era de uma igreja de 1.200 lugares, lá no cinema, né? Na época da Piedade. Piedade, E lá era muito pequenininha, uma estrutura bem diferente. Numa né? cidade menor também. Uma cidade menor, era tudo diferente, né? Aham. A vida toda criada aqui no Rio de Janeiro e fomos morar no interior. Mas eu cheguei para o pastor Silvio e falei, pastor, estou insatisfeito e estou orando a Deus. Passado uns 2, 3 meses, ele me chamou e aí, Deus falou? Deus não falou, mas estou sentindo paz em ficar. E vamos, e dali foi assim uma virada, porque dali a gente assumiu os casais da igreja e o negócio, né, assim, não bombou de imediato, mas na persistência o negócio fluiu muito, cresceu muito. Legal. Foram 17 anos trabalhando com casais e assim, uma grande parte da liderança da igreja, dos pastores, né, passou por esse trabalho. Que legal. Entendeu? Então foi espetacular. E é confiança. Voltando lá para Itaipuaçu, Uhum. teve momentos de choros, né? Porque você tá num lugar na terça-feira, não tem ninguém para você pregar. E você pregar para nada, a vontade que dá é chorar. Verdade. Você acredita ou não acredita. Chegar no final do mês, você tem que ter aluguel para pagar. E não era barato, né? Então a gente participava, a gente chegava e fazia movimentos e para honrar aquele compromisso, né? E o povo, né, as vozes vinham e falavam, sai daí, isso é muito caro, isso é muito escondido, isso não, né, procura um lugar diferente e tal. Falei, cara, não dá. Porque assim, eu acho estranho pessoas quando chegam para você e falam,
pastor, eu estou aqui porque Deus confirmou no meu coração. E nada aconteceu, daqui a pouco essa pessoa chega para você e fala, pastor, estou saindo daqui porque Deus falou. Isso é muito comum, muito É uma comum. coisa comum e estranha, A né? gente parece que aprendeu a fazer isso. Quando a É, gente quer justificar alguma coisa, pode bota na ser conta de Deus. melhor coisa, bota na conta de Deus. Pode ser uma questão emocional sua, pode ser que você está ofendido com alguém. É, Em geral, né, você não está satisfeito como você estava antes, você perdeu alguma posição. Aí Deus falou comigo que o aí meu Deus tempo falou acabou. comigo, meu tempo acabou aqui. Todo mundo já ouviu isso É alguma vez. complicado. Então a gente precisa ter foco, ter, né, persistência, perseverança, né, e buscar direcionamento naquilo que Deus tem para nós. Verdade. Confiar em Deus é algo desafiador, Verdade. né, porque você não, na grande parte do tempo, você não vai estar vendo, né, o que você espera que aconteça. Isso Verdade. é algo assim. E nós, pastores, temos sempre muitas histórias para contar de que ministério e igreja é uma experiência de altos e baixos. Você tem momentos que você está lá em cima, você tem momentos que você está lá Sim, embaixo. E é uma escola também de confiança em Deus, de sim, aprender realmente a acreditar e confiar de que Ele está com você. E eu acho que você já deve ter pregado isso várias vezes, eu também, que os momentos onde parece que Ele nem está presente é quando Ele mais está, né? Ali sim, do nosso lado, justamente para dizer, olha, fica tranquilo, eu estou com você. Aliás, eu amo o fato de que a expressão não temas aparece tantas vezes na Bíblia. Eu acho que não é exatamente aquele número que o pessoal fala, 366 vezes, mas parece que é parecido com isso. Mas é como se Deus o tempo todo precisasse que a gente lembrasse disso. E em geral vem logo depois a expressão, não temas porque eu estou sou com você, contigo. eu sou com você, eu estou a seu favor, não sou contra. É uma expressão que o homem tem que lembrar o tempo Sim, todo. Eu falando com a igreja, frequentemente eu digo, olha, eu falo para sempre a igreja, eu acho que todo domingo você ouve a mesma mensagem. Confia em Deus. Confia em alguém invisível, mas que ama muito você. Confia em alguém que você não pode tocar, mas que se importa e está realmente presente na sua vida. Na sua experiência de vida, não apenas você deve ter testemunho para contar, mas o que essa expressão significa para você? Confiança em Deus. eu, eu tenho sido desafiado na fé, né? E a gente é desafiado em confiar porque a fé, ela precisa da prática, É verdade. né? E você só pratica se você se lançar, se arriscar, se doar. E você gosta muito daquele versículo que a gente usa muito na hora da oferta, né? Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, né? E o nosso entendimento, ele nos atrapalha, Verdade. ele nos atrapalha. Na verdade, o versículo faz um Precisamos, contraste, né? precisamos ser ousados na fé, né? Você está chamando para ser. Certa vez, eu estava orando por cura, né? No final de culto, fiz um apelo, porque Deus tinha me dado uma palavra de conhecimento sobre uma dor, uma possível dor na cervical. E algumas pessoas vieram à frente para orar. Orei, algumas relataram que a dor passou e foram curadas. E uma dessas pessoas, quando acabou tudo, me procurou e falou: Pastor, eu vim na frente porque minha dor é insuportável, mas eu não acredito muito nisso, não. Não acredito porque eu sou da área da saúde e eu sei como é que funciona. Olha só. Aí eu enchi o coração, né? Eu É, falei: Olha só, você não acredita, mas eu acredito. E porque eu acredito, você vai ser curada. Olha a minha declaração contra uma palavra é, negativa, uma palavra contrária verdade. a todo aquele Cética, né? movimento. É. Né, pregou a palavra, fez o apelo, fez oração. Eu não acredito, não, porque eu sou da área da saúde. Eu falei, você vai ser curada. Aí comecei a ministrar sobre a vida dela, comecei a falar, encher o coração dela de ânimo, de fé. Ok. Vai na paz de Jesus e uma excelente semana para você. Foi embora. Sim. 20 dias depois, ela volta lá no gabinete junto com o marido. Hum. Pastor, dá licença. Eu trouxe ele para ser minha testemunha.
Eu fiquei uns 10 dias duvidando. Logo que eu saí daqui, não tinha mais dor nenhuma. Olha só. Eu fiquei uns 10 dias, o médico mandou fazer infiltração. Eu não Gente, fiz. infiltração é quando a dor é forte É. mesmo. Fazer infiltração eu não fiz, mandou fazer RPG eu não fiz. Já se passaram 20 dias e eu não tenho mais nada. Até o pescoço cara travado eu não tenho mais nada. Gente, que coisa. Então, uma declaração de fé, né? Você confiar que Deus faz, É isso mesmo. que Deus vai fazer, Muito bom. né? E no seu caso, você não podia nem depender da confiança dela. Não, eu tava Tinha que sozinho. ser sua, porque quando a gente fala sobre cura, em geral, a gente fala a fé do É. indivíduo costuma ser um fator determinante. Sim, com certeza. Mas você tem a passagem do homem no poço de Betesda, né? Que não tinha nenhuma confiança, não tinha nenhuma fé. Né? Jesus pergunta, você quer ser curado? Em vez do cara responder, claro que eu quero, ele fala, ninguém me ajuda. Ou seja, fé, zero. Mas Jesus falou assim, levanta e anda. Ou seja, eu tenho a confiança suficiente. Sim. A gente sabe que, em contraste com os outros casos de cura, Jesus sempre fala, não foi a tua fé que te salvou. Sim. Mas não muda o fato que, de vez em quando, a unção e o dom de cura pode repousar na vida de alguém. Você tinha uma fé ali muito especial e muito localizada para isso naquele dia. Sim. Você estava cheio dessa palavra. Então foi muito poderoso. Que testemunho tremendo. Eu fiquei assim, uau! Bom demais. Certa vez eu estava vindo de casa para a igreja, né? E no momento de limpeza, tava um mutirão de limpeza, né? E chegamos lá na igreja, tinha algumas pessoas já com vassoura na mão, rodo, limpando. Pá. Só que quando eu saí de casa, entrei no carro, começou uma dor muito forte no meu nervo ciático, minha perna esquerda estava doendo muito. E quando eu cheguei na igreja, eu falei, não é possível. Eu vim aqui para ajudar, para participar, e eu vim. Aí bateu aquele estalo, o Espírito Santo, isso é uma palavra de conhecimento. Eu falei, amém, Senhor. E comecei a orar nesse sentido. Olhei, palavra de conhecimento para quem? Tá todo mundo trabalhando, não tem ninguém chorando, ninguém contando. WhatsApp. Aí fui lá no grupo da igreja e coloquei, ó, Deus, papá, tem alguém sentindo dor no nervo ciático? 4 pessoas. Eu fiquei de 6 horas da tarde no telefone até meia-noite. As 4 foram curadas. Que tremendo. Falei, uau! É. Que Deus! Deus é bom demais. Eu simplesmente poderia ter ignorado, né? Como em qualquer coisa que você faz com Deus. Ou você... Você sempre tem a oportunidade de... Ou você mergulha ou você deixa para lá. Verdade. Segue a sua vida. Verdade. Eu vou dar o meu jeito, eu vou confiar. Não, eu sei que o fato de você colocar, né, a sua confiança que Deus está fazendo, que Deus pode fazer. Né? Quando a gente olha para trás, né, a gente vê o quanto Deus já fez, é desafiador. Verdade. Porque quando chega o desafio, o problema, você vai ser muito confrontado. Com certeza. De novo, às vezes é o mesmo problema. Sim. Mesmo problema, mesma situação. Olha aí. Aí você tem que ser determinado. Verdade. Não. Meu Deus. Isso aí. Meu Deus, ele já fez no passado. Isso. E ele pode fazer Essa é a hoje. frase da confiança inabalável. É Isso aí. É. Né? Agora, talvez tenha gente ouvindo você, pastor, e pensando assim, eu acho que eu não consigo, eu acho que isso é coisa de pastor. Pastor consegue Não. ter esse tipo de Não é. confiança, né? Eu estou passando, eu queria ter essa ousadia que o pastor Antônio Marcos tem, né, de poder perceber algo como algo de Deus no meio do seu sofrimento, ter uma palavra de conhecimento e pessoas serem abençoadas. O que você acha que alguém precisa fazer, que precisa ser um exercício, assim, no seu dia a dia para crescer nessa confiança em Deus? Alguns homens de Deus me inspiraram, né? E eu sempre tive o desejo de conhecer mais do sobrenatural, né? E é um desafio, né? Isso realmente não flui para todo mundo, porque existe muita timidez e muita, né? Não é para mim. E timidez joga contra a confiança. Joga contra, não é para mim, não vai funcionar. E quando você tem a certeza do seu chamado,
né, de que você vai pregar o evangelho, que você vai curar enfermos, que você vai expulsar demônios, que você vai... Então você se lança. O pastor, não lembro o nome dele, aquele tem dread, Ah, Mike Todd? Não. Todd White. Todd White. Todd, Todd White, Todd né? White, É isso aí. Todd White. Todd White, ele tem, Mike Todd é outro. ele tem um testemunho incrível. Ele recebeu uma oração, simples, uma oração, e ele se sentiu empoderado com aquilo. E começou a orar por enfermos. Zero cura, zero cura, zero cura. Quase 1000 vezes, mais de 700 vezes, zero, 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 mas de repente aconteceu. Olha só. Aconteceu e não parou mais. Entendeu? As primeiras tentativas dele supostamente foram As fracassos. primeiras centenas de Olha vezes. só. A primeira centenas de vezes foi um fracasso. Mas ele se agarrou, né, a uma verdade. Tremendo. Né, porque não sou eu, não é você, não é o espectador, é Deus que realiza. Olha só. Isso me lembra demais. Eu estava ouvindo um pastor falando hoje, fazendo justamente essa ideia até onde se resolve confiar em Deus. Sim? Né? Usando o exemplo que você acabou de dar, vamos dizer assim, centenas de tentativas onde ele acreditava que Deus ia fazer algo e não aconteceu. Sim. Aí esse pastor estava mencionando as voltas que o povo de Israel dá em volta da cidade de Jericó antes da muralha cair. A gente conhece o final da história, mas eles estão ali diante de um muro intransponível. Impossível de você quebrar um pouquinho dele, quanto mais ele cair. Sim? E eles dão uma volta, não sei quanto tempo demorou, né? Quantas horas assim, aquele povo todo dá uma volta em volta de uma cidade imensa. Aí eles olham para o muro e está do mesmíssimo jeito. Nada absolutamente mudou. Está no mesmo estado. Você não tem uma pista de que Deus está fazendo alguma coisa. Aí você vai para o segundo dia, dá mais uma volta e é a mesma coisa até o sexto dia. O que isso faz com a gente? O que você falou são as batalhas que acontecem dentro do homem, Sim, sim. diante do que você está vendo, o que você está sentindo e o que você resolveu acreditar. Né? Uma decisão, eu acredito que é Deus que está me dirigindo. Então, só no sétimo, quando completa um determinado ciclo. Naamã, mesma coisa, né? Um mergulho, mesma coisa, não mudou nada. 2, 3. No sétimo mergulho, ou seja, esse número tem uma razão de ser justamente que se aplica no Todd, né? No Todd Sim. White, na mesma situação, de que ele precisou cumprir o ciclo que diz assim, eu vou continuar confiando até o final. Até o final. E não sei o que Deus foi fazendo nele, nesse tempo, né? O que Deus faz com a gente enquanto a gente está confiando e lutando, querendo desconfiar, né? A gente cresce. Com certeza. Existe no processo, Deus está trabalhando na nossa vida. Muita coisa. A gente vai e se lança, né? Vai curar? Eu não sei, mas eu creio que pode. É isso aí. Né? Vai acontecer hoje? Eu não sei, mas eu sei que Deus está aqui. É isso aí. Deus está aqui e Ele pode. É isso aí. Né? Já aconteceu pessoalmente, já aconteceu por videochamada, já aconteceu por ligação. Então, eu creio. Né? E quanto mais eu faço, mais possibilidade eu dou de acontecer. Né? A minha fé cresce. A minha confiança em Deus, ela multiplica. E aquilo que você É falou agora há potente. pouco, né? Deus já fez antes. Já fez antes. Isso aí alimenta muito a sua fé, Com certeza. a sua confiança. Eu Eu sei preciso. quem Ele é. Eu preciso continuar, preciso, né, trabalhar isso em mim, porque é poderoso. Isso aí. É tremendo o que você está falando. Porque as pessoas não têm experiências com Deus porque não querem arriscar as coisas não acontecerem. Não aconteceu como eu imaginei que ia acontecer. Sim. Então eu prefiro não fazer mais nada. Prefiro, né, se Deus quiser, Ele faz. E você não se deixa ser um instrumento. Senão eu acabo sendo um frequentador de reuniões, né, e vou acreditar que isso é suficiente. Né? Salvos todos nós somos, Sim. em Cristo. Quem está Né? em Cristo, é verdade. Quem está em Cristo. Uhum. Somos salvos em Cristo Jesus. Então, vou morar no céu, tá bom, mas Deus tem mais, Deus tem algo mais. Realização. E eu acredito que nesses tempos agora, assim, nesse momento que antecede a vinda de Jesus, isso vai acontecer com muito mais frequência. Eu vejo a igreja do Brasil sendo muito ativada. Né, nos encontros que eu tenho participado, que eu tenho na igreja da cidade, Sim. em outras igrejas que a gente tem frequentado, eu vejo isso acontecer com muita intensidade. Né?
É um Espírito de Deus que está movendo a igreja. O Espírito de Deus é quem move a igreja. Né? As minhas preocupações humanas, eu preciso reduzi-las para que Deus possa trazer a direção. Para que Ele possa direcionar, porque a igreja é dele. Isso aí. Porque a igreja é dele. As pessoas que estão comigo, foi o Senhor quem me enviou para estar comigo. As pessoas que saíram, talvez não fosse o momento, mas não é minha responsabilidade, é Ele que está fazendo. Eu creio que Ele está fazendo. Agora há pouco, antes de chegar aqui para conversar com você, recebi uma mensagem de uma irmã. Ela está cega. Né? E eu tenho orado com ela, tenho orado por ela. Né? E ela me mandou uma mensagem muito legal. Ela foi ao médico, estava chegando do médico, e o médico falou para ela, mais uma vez, não tem jeito. Você não volta mais a enxergar dessa vista. A outra tem uma pequena, mas essa daí não tem mais jeito. Se quiser tirar, botar uma artificial, não tem mais jeito. Você perdeu a sua visão, não volta mais. E na mensagem que ela mandou, ela, pastor, eu neguei aquela palavra e eu continuo acreditando no poder de Deus. Amém. Domingo eu vou estar novamente na igreja, crendo que Deus pode me curar. Eu falei, é isso. Se vai fazer, se não vai fazer, isso não tem problema, porque as pessoas ficam em busca da bênção, ficam em busca de acontecer, se não vai acontecer. Quando acontece, é para Ele. É para manifestar a glória para Ele. Não é para mim, é para que Ele seja glorificado. E a gente gosta muito de problema resolvido. Isso é a busca não só de um cristão, de qualquer ser humano. Sim. E é o que leva as pessoas a todo tipo de religião. Né? Eu quero, tipo assim, um Deus que resolva as minhas coisas. Na verdade, quem manda é você, quem decide é você. Ele tem que servir aos seus propósitos. E é muito interessante você perceber que o problema resolvido é o final da história, mas Deus ama aquela caminhada até lá, o processo. Como coisas são colocadas na nossa vida como aprendizado, crescimento, edificação, até você chegar lá. Sim. Ninguém gosta. Sim. Né, de ter que esperar ou de ter que passar por um processo. Mas a gente tem que aprender a gostar, porque Deus gosta, né? Ele sabe que aquilo ali é muito importante. Então, adorei a postura dela. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui a um ano, pode ser que... Né? E não importa, porque a questão não é apenas... É claro que a gente está buscando a cura, mas não apenas o resultado em si, finalmente finalizado. É o que Deus faz enquanto aquilo ainda não aconteceu. Você lembra não sei se eu já contei para você sobre o parto da Rayane? Não, acho que não. Não? Nós tínhamos uma palavra de Deus, né? Porque quando chegamos no consultório para fazer a nossa primeira consulta, né, com o obstetra, ele vira, ele para e a conversa, ele fala, vocês são de Deus. Eu olhei e fiquei parado assim, consultório médico. Não tinha dado muita pista? Não tinha dado muita pista. Vocês são de Deus. Eu olhei para ele e falei, amém. Aí ele começou a liberar uma palavra sobre a gente, né? Olha, o parto de vocês vai ser um parto difícil e tal, pessoas que não são, né? Mas o Senhor vai estar com vocês o tempo todo. Mas antes desse término, que foi o fechamento, ele falou, eu vou fazer o exame por rotina, mas você já sabe que ela está grávida. Falou para mim. Eu falei, eu sei. Você já sabe e o Senhor já falou com você através de um sonho, lembra? Um sonho que aconteceu há 2, 3 meses atrás. Olha. O sonho voltou todo. Naquela hora o sonho voltou todo. Eu era pai de uma menina, né, de uns 4, 5 anos, eu era muito feliz, a gente brincava, moreninha de cabelo grande. Voltou tudo. E ali me veio uma certeza no coração, que quando você tem uma direção, quando você tem algo que impulsiona o teu coração, se apega. Porque vão vir ventos contrários. Quando chegou no 7º mês, 32 semanas, a Nelly começa a passar mal, a pressão vai lá 22, 23, 24, chegou a 25 e não baixava. Ficou internada de sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Terça-feira de manhã fizeram uma junta médica e falou, olha só, não tem possibilidade mais de esperarmos. Porque se passar mais um pouco, a gente vai perder as duas. Então a gente vai operar. E o risco continua muito grande.
é possível que uma das duas não volte. A gente vai trabalhar para salvar a sua esposa. Né? Aquilo foi desesperador. Meio-dia, colocaram ela numa maca e foi para o centro cirúrgico. Eu fiquei de meio-dia até 00:05, sem nenhuma notícia, Meu Deus. no corredor do hospital. E a única coisa que vinha na minha mente foi aquela conversa que eu tive lá no início com aquele médico. E eu cantava aquela música que estava em alta na época. Hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar. Tá me enchendo teu coração. A vontade de chorar era grande. A vontade de parar tudo, de gritar, de arrombar, Imagina. era grande. Eu fiquei desesperado. Vai morrer uma ou outra, vai morrer. Aquela... Hoje o meu milagre vai chegar. Eu fiquei 12 horas só bebendo água e andando no corredor e orando e cantando. O pessoal que me viu ali, pô, esse cara é doido, é maluco. Naquele momento você, né? Podia ficar um pouco, não tinha problema. Rapaz, foi maravilhoso aquela experiência. Meu Foi Deus. tremendo, foi Meu tremendo, Deus, tremendo, imagina. tremendo. 00:05. 00:05, abriu a janelinha. Pai, deu muito trabalho, Com certeza. mas as duas estão bem. A sua filha é linda. Desabou? Foi. Meu Deus. Igual aquele jogador quando faz o gol se joga. Imagina. Foi tremendo, cara. Foi tremendo, foi tremendo. Foi por isso que quando a gente passa agora por esse problema agora com a saúde da Rai, agora em 2022, eu falei, não é possível. Deus me deu para isso ficar assim, não pode. Vamos orar, vamos trabalhar, vamos pagar o preço. Deu para que Deus possa nos sustentar aí nessa caminhada. Verdade. E tem experimentado, graças a Deus. Tem sido bom. E é mais um testemunho justamente de ter que esperar, né? Esperar um tempo passar e como você se comporta enquanto não chega no final, né? Sim, Você confia em Deus. confio em Deus. Você escolhe. Qual é a alternativa? É desconfiar, é não confiar. Porque o natural está aí. É. WhatsApp, redes sociais, é toda hora uma notícia. É. Toda uma hora é uma preocupação, toda hora é uma ameaça, uma aflição, Verdade. uma notícia. Então a gente precisa realmente confiar Verdade. e não deixar o entendimento, né, se apoiar no nosso entendimento que pode falhar. Você, no início da conversa, mencionou que existem pessoas que Deus colocou perto de você na sua caminhada, assim, que foram exemplos, que foram inspirações, pessoas que, né, que Deus foi colocando próximo para, de certa maneira, te ajudar a apontar numa certa direção. E eu me lembrei também do que você falou agora, por último, do contato que a gente tem hoje, como Nova Vida, com outros ministérios e com outros pastores. Nós chamamos o ano de 2024 o ano da conexão, né? E conexões são muito importantes para te ajudar em momentos que você precisa confiar em Deus. Deus não chamou a gente para andar sozinho, né? Então, pessoas que nos inspiram e pessoas que dão o braço para a gente são fundamentais. Como é que na sua história, quem foram as pessoas assim, ou quem foram as inspirações, os mentores que Deus foi colocando na sua história de vida, que foram uma inspiração? Eu sei que a gente mencionou a Igreja da Cidade. A Igreja da Cidade do pastor Carlito Paz, nesse tempo, tem sido muito especial para nós da Nova Vida. E eu sei que você veio antes de todo mundo, né? Você já tinha um contato com eles lá, e eles têm muita coisa boa para oferecer. Pastores e líderes que são excelentes para nos inspirar também. Além deles, né? Quem você acha que, assim, na sua história, nessa caminhada, deu o braço a você, te ajudou? Não dá para fazer sozinho essas coisas, é muito complicado, sozinho, né? Você não consegue. Não consegue. Né? O que você acha? Como é que confiar em Deus cruza com a ideia de estar conectado, de estar ligado com outras pessoas? Então, eu tenho dentro dessa caminhada, eu tenho alguns nomes que foram importantes, né? Que foram, assim,
valiosos, Sim. né? E me ajudaram e foram assim especiais, né? Lá no início, o pastor Jaci, que acabou se tornando meu concunhado, né? Na verdade, eu me tornei concunhado dele, que ele casou primeiro. Sim, sim. E é um grande homem de Deus, um grande Ele é amigo. casado com a A irmã irmã da da Nelly. Nelly. É, Tá. ele é casado com a irmã da Às Nelly. vezes é ruim para mim fazer essa matemática. Quando eu cheguei na igreja, foi a primeira pessoa que me abraçou, que me Sim. conectou à igreja, né? E fez esse propósito que a gente está desenvolvendo para o ano que vem, Sim. de fazer discípulos. Ele pagou o preço. Ele, sim, eu era uma pessoa bem... um rebelde, um cara muito avesso, muito... Questionador. assim, distante de tudo de Deus, né? Sim, sim. Então tudo para mim era novo, eu precisava aprender muito, eu precisava. Então ele gastou tempo, deu da vida dele para me orientar, dar os primeiros passos ali naquele segmento, Sim. né? No segundo momento foi o pastor Alexandre, Sim. né? Esse cara marcou muito a minha vida, né? Marcou assim positivamente, caráter, exemplo e, né? Enfim, Você ficou um fiquei, bom tempo ali em Piedade, fiquei né? um bom tempo com ele, Ele foi né? uma inspiração para E você. me tornou uma inspiração para mim. É. Nesse período também em Piedade eu tive o pastor Hélio, né? Sim. Pô, o pastor Hélio me impacta até hoje, cara. É. Assim, uma conversa com ele marca É para verdade, assim, rapaz. ele é Eu muito sei do que você está falando. ele Os dois são inspirações muito fortes na minha vida. Acho que todo mundo sabe, o pastor Alexandre é meu irmão mais velho. É uma inspiração muito forte, muito grande na minha vida como um todo, mas também no ministério. E o pastor Hélio é assim, com certeza, o pastor Elinho, pastor Elinho, da Academia da Fé, até hoje é uma influência muito forte ele é no muito ministério. especial. Todas as vezes que eu paro com ele para conversar um pouquinho, Uhum. são assim Marcante. marcantes, É isso. mensagem marcante. E outro cara que me inspira muito e que eu fico muito empolgado assim, em andar junto é você. Assim, Obrigado. não sei se você aprendeu com o pastor Eu, Hélio, eu aprendi com alguém. aprendeu com alguém, mas você tem uma pegada bem parecida, né? Assim, de ser pontual naquilo que fala, bem preciso, naquilo que você coloca, não como imposição, mas como uma proposta Sim. bem legal para a gente estar seguindo, né? Aprendido com você. Fora desse contexto ministerial, não, né, de Nova Vida, Sim. né, tem os pastores que são de fora, que na parte de cura, Randy Clark, Bill Johnson, Chris Valentin, né, são 3 homens que têm me inspirado bastante, né, assim, tem sido referência no mundo, esses 3. Sim, verdade. Tem sido referência no mundo. Inclusive o meu filho, Natan, teve a ousadia de convidar o Randy Clark para estar lá em Itaipuaçu. É mesmo. É. Desafiador. Tá esperando a resposta? Ah, Tá? É isso aí, ué. vai que acontece. É verdade, mas eu acredito nisso, Né? rapaz. E foi... É o que você acabou de falar. Deus honra quando a gente é ousado. Com certeza. O Carlito Paz, né, um cara assim, exemplar, assim, Verdade. uma visão, os pastores em si da igreja da cidade têm ajudado bastante. Sim. Né, há 4 anos, 3 anos, 3 anos Uhum. que eu tenho levado os pastores da igreja da cidade lá e tenho trazido treinamento, inspiração e tem sido muito legal, muito legal. Né? Eu acho que é isso. Olhar para esses que estão nos inspirando, focar em Deus, confiar e no momento, a qualquer momento vai funcionar, vai dar certo. Isso aí. Entendeu? A minha inspiração hoje é orar por coluna. Né? E, assim, a maioria das curas que eu oro e que funciona é por coluna. Né? Já funcionou para joelho e tal, mas Deus tem alguma coisa nesse propósito aí, entendeu? Mas eu não fico parado só nisso. Eu sei que Deus cura qualquer enfermidade. Eu também creio, de todo o coração. Certa vez eu cheguei na igreja, o irmão estava sentindo muita dor na lombar, né? Ele pediu que eu orasse pela coluna dele. E ele estava sentado, perdão, ele estava em pé, eu pedi que ele sentasse. Quando ele sentou, eu me agachei perto dele e não orei pela coluna, e orei pela perna. Assim,
De repente veio essa inspiração. Veio essa inspiração de orar pela perna. Quando eu acabei de orar, ele estava chorando, rindo, gritando, que a perna dele estava travada já há muito tempo, ele não conseguia ter movimento com a perna. Olha Ele andava tipo que arrastando a perna. Uhum. Mas eu não tinha percebido, nem soube disso. Né? Foi uma inspiração mesmo do Espírito. E quando eu orei pela perna dele, quando ele chegou em casa, ele fez um vídeo mexendo com a perna, dando gargalhada e mandou para mim. Aqui, pastor, o que aconteceu? O que você acha que ele pediu oração pela lombar? Lombar, porque ele tava sentindo. Entendi. Mas será que é porque ele pensava assim, a perna não tem jeito? Será? Então, não, porque o que eu vejo? Tem situações das nossas vidas que a gente se acostuma, Isso. né? Sim. O que estava incomodando ele era uma dor momentânea, Uhum. né? A perna travada já era algo, Uma dor permanente ali há muito já tempo. se acostumou. Entendeu? Entendi. É como uma verruga, como um calo, se acostumou e vai ficando. Meu Deus. Mas ali naquele momento, eu fui inspirado a orar pela perna. Ele, uau, foi genial, foi tremendo. Que tremendo. Como se eu tivesse alguma participação. Não, mas é um instrumento, né? Deus? A gente glória tem toda que, dele. A gente tem que entender o seguinte, somos canal do fluir de Deus. Somos, em Cristo, selados pelo Espírito Santo. Isso aí. Selados pelo Espírito Santo, temos e carregamos, é muito fantástico. Olha só, nós temos um Deus que é poderoso e pode todas as coisas, e nós somos filhos de Deus, e temos esse Deus poderoso que habita dentro de nós. É muito Deus. Deus. Na nossa vida. Todo tempo ele vai estar disponível. Verdade. Eu preciso crer e confiar. Tremendo. Maravilhoso ouvir isso. E mais uma vez, o que você colocou é tão prático, porque é exatamente isso. Nós nos acostumamos com certas condições. Sim. Que a gente pensa que, mas não é que não tem jeito. Eu já me acostumei, eu sei que a vida vai ser assim para mim. Né? E você, às vezes, ignora que Deus consegue ir lá e o que já não tinha mais chance, talvez tivesse perdido nervo, talvez tivesse perdido alguma coisa, tendão, musculatura, e ele cria outra vez, porque ele é poderoso para fazer qualquer coisa. E eu já vi perna crescendo assim na minha frente. Olha só. Assim, fantástico. Já vi cadeirante levantar e sair andando. É isso aí. Entendeu? Então, é o que a gente quer ver o tempo todo. Vai limitar o que Deus pode fazer? De jeito nenhum. Verdade. Né? Mas você vê, usando até o exemplo das pessoas que você mencionou, que você falou, não, eu faço um papel muito pequeno nisso tudo. É verdade, a gente sabe que a glória é toda de Deus, o poder é todo dele. Meu papel nesse tudo é crer. É crer, é aí que está. É um papel grande, de certa maneira, por causa de todos os outros que não creem. Sim. Né? Se ele encontra um pastor que não acredita em milagres, se ele encontra um amigo que não acredita em cura, que não confia em Deus de fato para esse tipo de coisa, ou então que tem medo de fazer uma oração e não ser atendido, a história desse homem fica diferente. E de muitas outras pessoas também. Então, é assim, o que a gente está fazendo hoje aqui, Antônio Marcos, precisa ser uma inspiração para as pessoas de serem mais ousadas, de realmente confiarem de fato. Porque o que a gente falou lá atrás me chamou a atenção. A timidez que você mencionou, ela joga contra porque confiança está intimamente ligada com coragem. Sim. E coragem não é deixar de sentir medo, mas é enfrentar o medo. Enfrentar o medo. Né? Timidez está ali para roubar alguma coisa de você. O medo, o nome que você quiser dar, o receio, né? Está ali para justamente dizer, não faz nada não, fica na sua, não vai funcionar, não vai dar certo, é melhor você ficar quieto, você vai se expor. Todas essas vozes aqui não vai deixar você confiar. Vai manter você na desconfiança. Com certeza. Eu gosto daquele versículo de Romanos 12, versículo 2, que nos leva, né, nos convida a não nos conformarmos ou não nos moldarmos com este mundo, com o padrão deste mundo. Isso. O padrão deste mundo é medo, desconfiança, né, se apegar às coisas fúteis. Você não se amoldar para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso que acontece quando os pensamentos são trocados. Sim. E a vida é transformada. Sim. E o nosso desafio é passar por esse processo.
nos permitir uma mudança. Uma mudança que precisa de decisão. Eu preciso decidir hoje se eu espero que aconteça alguma coisa. Se eu estou com expectativa de que aconteça alguma coisa, hoje é o meu ponto decisivo. Eu preciso mudar. Verdade. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar e confiar, e confiar, e confiar. E é isso. É isso. Assim, tudo com Deus é um dia de cada vez, né? A gente está falando aqui de quando tudo que você está vendo, tudo que você está sentindo fala que é o contrário, mas você persiste, permanece na mesma posição, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. A gente falou de que se está cercado de algumas pessoas ou ser inspirado por alguém, né? Não tem ninguém que está ouvindo a gente que não possa ser inspirado por alguém. Talvez possa ser inspirado por nós aqui hoje. É como você foi pelo que aconteceu, pelo que o Bill Johnson falou, né, o Randy Carr falou, ou fez, ou você viu acontecer na sua frente pela instrumentalidade das pessoas que Deus usa. Né? Todo mundo tem acesso a isso. Só que você tem que chegar junto, você tem que participar, você tem que se envolver, você tem que ir lá onde a coisa está acontecendo. Depende, às vezes, muito mais da gente do que a gente imagina. Com certeza. Mas tudo isso aponta para o mesmo lugar. Deus continua fazendo grandes coisas, fazendo milagres impressionantes, coisa que você não vê há muito tempo, Ele pode fazer hoje na sua vida, mas você vai precisar confiar nele. Eu lembro de ouvir essa frase, eu falo o tempo todo também na igreja, que é o seguinte, e eu sei que é uma frase que não tem nenhuma polêmica, mas faz as pessoas pensar, Deus ama quem confia nele. Deixa eu colocar da seguinte maneira, Deus ama quando você confia nele. Deus, é o que Ele mais quer. Parece que a impressão quando eu leio a Bíblia é que ele fica muito feliz quando o homem finalmente resolve que vai confiar. E vamos para o contrário. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, exatamente. Então, é importante. É importante e você vai agradar a Deus. Isso. Se você confia, você agrada. Tem a ver com ele. Para mim é interessante isso, porque você pode... Deus não é movido por sentimentos, mas a Bíblia fala dele se alegrar, né? Ele ter prazer no fato de que você está dizendo, eu vou confiar, eu confio e de fato confiar. A passagem de Hebreus 6, Hebreus 11, 6, que você mencionou, sem fé é impossível agradar a Deus, me chama muita atenção, porque depois diz assim, porque todo que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que Ele é real. E se o versículo terminasse ali, você dizer, então Deus quer que a gente creia que Ele existe, que Ele é real, que Ele é o Deus que Ele diz que é. Sim. Mas diz que também e se torna o galardoador dos que o buscam. E eu não sei se eu estou minimizando, mas a minha interpretação é você precisa crer que Deus é real e que Ele é bom. Que Ele é um Deus abençoador, premiador. Ou seja, você confiou em mim? Olha aqui que eu tenho para você. Vamos. Tem bênção, né? E eu espero assim, eu estou aqui super reenergizado nessa confiança, amém. Isso é maravilhoso demais. É bom. E Marcos, o que você acha? Vou sugerir para você aqui, agora estamos gravando, estamos ao vivo, de orar pelas pessoas que estão assistindo a gente. Esse sentimento. Eu não sei se tem alguém sofrendo com alguma questão. Eu tive esse sentimento e creio muito no que pode acontecer a partir desse momento. Amém. Eu creio muito que Deus pode... Porque depende da confiança de cada um. Com certeza. E da sua também, porque você resolveu confiar e Deus atende quando você ora. Isso aí. Como dizia um amigo meu, esse que é o problema com Deus. Você pede, Ele acaba fazendo. Você ora e ele atende as nossas orações. Vamos fazer desse momento um momento? Vamos. Eu queria falar com o nosso querido, nossa querida. Nesse ato de confiança, você precisa ser específico com Deus e falar o que você deseja, né? Porque é importante. Deus já te conhece. Deus conhece a tua dor. Deus espera que você agora expresse para Ele essa confiança, né? Se você tem algum problema em alguma das suas vértebras, em alguma parte do seu corpo, uma dor específica, pontual em algum lugar, seja específico para Deus. Fala o nome do problema, o nome da situação, a dor que você está sentindo. Né? E eu quero orar por você, né? Nós vamos orar por vocês. Eu creio que a partir desse momento, algo já está acontecendo na sua vida. Eu não sei quando você está assistindo, né? Se é hoje ou se
daqui a algum tempo, quantos vão estar assistindo essa gravação, mas eu sei que Deus pode transformar a sua situação hoje. Amém? Vamos orar? Amém, Pai. Eu louvo o teu nome, Senhor. Eu te louvo pela tua presença neste lugar. Te louvo pela vida do Bispo André, pela oportunidade de estarmos sendo voluntários no teu reino. Que sejamos aqui canal do teu fluir, Senhor Deus, concordando e crendo, ó Pai, com aquilo que tu és poderoso para realizar. Eu declaro sobre a vida do meu querido irmão, da minha querida irmã, desse espectador que está nos assistindo. Eu declaro a tua bênção, o teu favor, que em nome de Jesus eles sejam tocados, Pai. Tocados para a glória do teu nome. Se você está nesse momento sentindo alguma dor, quero te pedir que você coloque uma das suas mãos sobre o local da dor agora, para que você possa sentir um toque especial. Amém? Pai, toque, Senhor, através da mão desse irmão, agora nesse ponto que seja, qual seja o problema, uma inflamação, uma disfunção, um desvio de coluna, hérnia de disco, seja lá o que for, Senhor Deus, Tu és poderoso, Pai. Independentemente da causa, independentemente que o Senhor possa ir no mais profundo. Uma das causas, Pai, que tem muito afetado a população do reino, os filhos de Deus, é a doença do coração. Muitas enfermidades, elas estão no nosso corpo físico, mas a origem, ela está no coração. Né? O que Deus quer que você faça é que você libere o teu coração. Libere o teu coração para que você receba amor. Você é querido, amado por Deus, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus quer se relacionar contigo no teu coração. E o amor, ele é fundamental, porque Deus te ama incondicionalmente. Deus te ama apesar de todas as coisas. Ele te ama absurdamente. Assim como Ele te ama, você precisa também entender esse amor e se liberar no coração. Talvez seja uma mágoa, talvez seja um sentimento ruim. Libere agora diante do Senhor. Libere porque a cura está sendo liberada para a tua vida. Em nome de Jesus eu declaro. Libera em nome de Jesus e receba aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, eu creio. Mas é impressionante quando a gente ora, a gente percebe um envolvimento de Deus na nossa vida, né? Muito. Como ele nos cerca, nos abençoa. Assim a gente espera que esteja acontecendo, não apenas como uma experiência emocional ou física, mas a realidade do teu espírito, do coração. E é isso mesmo. A gente já acha que não, mas questões que estão às vezes doendo no corpo podem ser curadas quando você só libera algo no seu coração. Às vezes é perdão, né? Às vezes a gente ouve falar muito isso. Até gente que nem é crente acredita que a mágoa, o rancor adoece também. Seja o que for, seja livre em nome de Jesus. Que tremendo. Eu tive algumas experiências assim também, né? Fui lá na igreja do pastor Andrew. Sim, na Penha. Na Penha. Eu tirei o foco do script e fui na direção do Espírito que Deus tinha colocado no meu coração. Né? E algumas pessoas vieram à frente e ali praticamente todas relataram cura. Mas uma delas, que antes de começar a orar por ela, o Espírito me levou a questionar, investigar, para saber qual era a origem daquele problema, uma dor no pescoço forte. E conversando com ela não entendeu que tinha mágoa, que não tinha nada, e eu falei, Espírito Santo, fala com o coração dela, fala com ela, deixa... Ela acabou percebendo que ela tinha mágoa contra ela mesma, por causa de um acidente de moto. Ela estava de garupa junto com o marido, e ela distraiu o marido, e ela se sente culpada até hoje por aquele acidente, e ela carregava essa dor. E quando ela fez aquele processo de liberação de perdão para ela... Sim, da culpa que ela tinha. Ela ficou sem dor. Tremendo, hein? Foi tremendo. E muitas coisas acontecem dentro de nós, né? Para depois... Com certeza. Doenças
psicossomáticas, né? Exatamente. E dois grandes vilões são esses, a culpa e o rancor, né? É. Não perdoar a si mesmo, não perdoar outra pessoa. Nossa. Todo mundo tem na sua Sim. história alguma coisa que você fez que você não queria ter É. feito. Você não, Todos nós temos. você não tem um controle para que não aconteça. Exatamente. Mas aconteceu, você precisa manifestar Isso o aí. amor e permitir que seja resolvido. Isso aí. E o encontro com Jesus e uma vida com Deus vai te apontando para essa direção. Sim. Porque Ele te perdoa completamente. Se Ele te perdoa, por que você não se perdoa, né? Com certeza. Se Ele é um Deus perdoador, por que não liberar perdão? Isso é tão importante. Tremendo. Foi bom demais estar aqui. Quanto testemunho maravilhoso, que história maravilhosa. Quantas histórias boas a gente ouviu. Eu acho que abençoou muita gente. Espero que você, assim como eu, tenha sido muito abençoado. Se foi bom para você, compartilhe aí com todo mundo que você puder, para todo mundo ouvir também. Amém. Algo tão tremendo e receber essa oração tão poderosa que foi feita aqui hoje. Você deve conhecer alguém que precisa, né, receber hoje uma oração Amém. e manifestação e liberação do poder de Deus na nossa vida. Pastor Antônio Marcos, muito obrigado. Eu sou grato. Que prazer, que honra. A gente tentou gravar esse momento, ter esse momento aqui, vários momentos, várias oportunidades, sempre teve algum problema. Quarta vez. Mas nasceu, né? Estamos aqui juntos e como valeu a pena. A gente sabe que era de Deus que estava acontecendo aqui. Obrigado, tá bom? Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério e o futuro que Ele está desenhando aí para vocês. Amém. Amém? Muito obrigado por participar com a gente de mais um Vida na Vida. Eu espero que a sua vida tenha sido enriquecida nessa oportunidade. Compartilha com todo mundo e a gente se encontra na semana que vem. Deus abençoe e até a próxima.